cachaça, pinga, cana, caninha, Paraty, sei lá, tem um monte de nome, né? E são vários nomes dados à aguardente de cana-de-açúcar que é produzida no Brasil. É usada no preparo do coquetel mundialmente conhecido por caipirinha, que inclusive um brasileiro, o mestre Derivan, que colocou na International Bartender Association, olha que legal. Qualquer lugar do mundo se pede caipirinha, vem a caipirinha. Então nós vamos falar sobre as cachaças artesanais. Que coisa legal. O que nos ajuda nessa é o criador da única cachaça com flocos de ouro do mundo e cofundador da Escola da Cachaça. De volta ao Todo Seu, agora de dia, Leandro Dias. Está suando, né? Pensa que ao vivo é simples? Tá bom, Leandro, pra gente ver, meu irmão. Tudo bem, prazer, como é que tudo meu. E aí, como é que vão as coisas? Estamos indo bem aqui, fazendo uma cachaça ao vivo aqui no seu programa, hein? É. Agora ao vivo, Ao vivo né? mesmo, com minha alambique e tudo. Bom, eu li o livro que você me deu, acho que tem 2 anos isso. Um ano e meio. Quase um ano, estava completando um ano agora, em julho. Tá. E eu aprendi muita coisa aqui. Agora, eu queria saber de fato, eu queria que você dissesse, né, o que está escrito aqui, por exemplo, como a cachaça surgiu? A cachaça surgiu, Rony, aproximadamente ali por volta do ano 1516 até 1532. Existem 3 versões para o surgimento da cachaça, né? 1516 na ilha de Itamaracá, 1520 em Porto Seguro e 1532 em São Vicente. Então, assim, o que a gente aceita mais, o mundo da cachaça e mais aceita, é que o surgimento ocorreu em 1532 em São Vicente, onde a gente tem mais provas aí. Né? Então, embora em Itamaracá houvesse uma cultura de cana-de-açúcar maior, né, do que tinha na capitania de São Vicente, né? Exatamente, começou lá pelo açúcar, né? Então por isso que se desconfia que lá surgiu a cachaça. Mas a prova mesmo que a gente tem é em São Vicente, no estado de São Paulo. Bom, hoje a cachaça não é só queridinha dos brasileiros, todas as pessoas que gostam de coquetelaria hoje têm uma visão bastante diferente da que o brasileiro tinha antigamente. Hoje, a cachaça no mundo inteiro é um must, é uma coisa, é um aquavite de primeira grandeza. Mas é preciso que a gente diga a diferença entre cachaça e os outros destilados. A cachaça, ela tem como regra base a caldo de cana de açúcar fresco. Então toda cachaça ela tem que ser produzida a partir do caldo de cana de açúcar fresco. Que ali está, ó. Exatamente. Aqui a gente tem, aqui na verdade é a caldo de cana já fermentado. Tá. Então a gente transformou já o caldo de cana com álcool, né? As leveduras ali acabaram transformando o caldo de cana em álcool. E aqui nesse alambique a gente destila, então a gente condensa o caldo de cana, o vinho da cachaça. Né? E a diferença para os outros destilados? A diferença para os outros destilados, então, a cachaça é o caldo de cana e os outros destilados, cada um usa uma base. Tem alguns que usam, por exemplo, o uísque, você usa cereais, né? Por exemplo, você tem aí o malte, que é usado no uísque. Você tem, por exemplo, a vodka pode ser feita de qualquer coisa. E a cachaça tem que variar de graduação alcoólica de 38% a 48% e ser produzida no Brasil. Então, se for produzida em outro país, já não é cachaça, é aguardente de cana, qualquer outra coisa. A gente tem vários acordos já estão sendo traçados, alguns já foram traçados, de reconhecimento mútuo de identificação geográfica. Então a Europa já certificado de origem. Exatamente. Assim como, por exemplo, conhaque é da região de Conhaque da França, cachaça é do Brasil. Se é produzida fora do Brasil, não é cachaça. Perfeitamente. Agora, como é que ela é produzida? Que por isso aqui, ó, que se chama pinga. Porque olha aqui, ó. É pinga por isso aqui, ó. Aí, ó. Tá pingando, né? Tá pingando. O que acontece? A produção de cachaça é muito simples. Inclusive esse é um alambique que você pode ter na sua casa e você produzir a sua própria cachaça para consumo próprio. Você então, fabrica? Existe uma fábrica aqui no Brasil que faz esses alambiques aqui. Não somos nós, mas é um projeto que a gente fez junto com a fábrica. Então você, como pode ver, em cima da mesa na sua casa dá para ter um alambiquinho aí. Então como que funciona o processo de produção de cachaça? É muito simples. Você vai moer a cana de açúcar, você vai ter aquela garapa, igual a gente toma aí na feira, né? Garapa. Junto com pastel de vento, que é uma maravilha, adoro.
Exatamente. E essa garapa ela vai ser fermentada com leveduras. Aqui a gente tem a amostra de algumas leveduras. O que você trouxe de levedura? Aqui, ó, essa aqui é a levedura chamada CA11. É uma levedura específica para cachaça. Então, o que a levedura vai fazer? Ela vai transformar, de maneira popular dizendo, o açúcar em álcool. E aí ela vai ocasionar, o resultado é esse vinho aqui. É um vinho de cana alcoólico, que aproximadamente tem de 8 a 9%. A partir disso, o que a gente faz? A gente coloca esse vinho dentro do alambiquinho e aí a gente esquenta, aquece, e o processo é muito simples. Você vai aquecer esse caldo com o álcool dentro, né, 8%, ele vai subir aqui, ele vai vir aqui na serpentina e aqui tem a água gelada, né? A gente está usando gelo, está circulando água, aqui embaixo tem, né, um balde com gelo, está circulando água, e aí o contato do álcool evaporado com a água condensa e aí vira a cachaçinha aqui, ó, que já dá para beber, inclusive, né? Beleza. Se dá, se dá, né? Vamos ver aqui. Ah, só molhar a boca. Tá com uma graduação alcoólica Vê lá. mais alta, né? Quanto? Aí deve estar saindo provavelmente uns 50 para mais, uns 52 por aí. Tá bem potente, né? Alô, mamãe? O que acontece? O processo da cachaça, ele na destilação, ele vai sair mais alto mesmo. E depois ele vai baixando. O que a indústria das bebidas destiladas em geral fazem, né? Elas colocam água destilada ou desmineralizada para baixar a graduação alcoólica. Então é normal que no alambique tenha essa graduação mais alta mesmo. E esse álcool você vai sentir no começo, não tem jeito, né? Meu Deus do céu, vou dizer uma coisa, Leandro, é mole não. Agora, você acha que o tipo de cana faz diferença na produção? Olha, a gente acredita que sim. Não só o tipo de cana, mas também a micro-região que você está. Então, por exemplo, uma cana, o terroir. Né? Muitas pessoas não acreditam em terroir, a gente acredita, Pô, eu sou sommelier, se eu não acreditar em terroir, vai acreditar em quê? Exatamente. A gente acredita que o microclima, o microbioma que tem em volta daquela plantação de cana, ele faz uma interferência absurda. Tanto é que se você pegar cachaças do Nordeste, branca, e pegar cachaças do Sul, são completamente distintas, né? São diferentes. Então, a gente acredita que existe sim terroir e o tipo de cana influencia com toda certeza. Bom, tudo bem, mas o que vai determinar a qualidade da cachaça, Leandro? Porque tem aquela meia boca, tem aquela que não dá para tomar, tem a maravilhosa, tem a boa, tem a simples, tem um monte. Exato. Então, a qualidade, o que a gente dá prioridade? Produções pequenas, tá? A gente gosta muito de produções feitas em alambique de cobre, que são chamadas cachaças artesanais, porque ela tem um processo todo assistido, fermentação natural na maioria dos casos. Então, e lembrando que para você ter uma boa cachaça na produção, você precisa ter higiene, né? Então você precisa fazer com que sua fermentação não tenha não sofra nenhum tipo de contaminação. Você tem que acompanhar aquela produção ali em cima. Então, por isso que a gente fala de cachaças artesanais. Apesar de não existir na legislação, cachaça artesanal, que a gente chama no meio, é aquela cachaça produzida em baixa escala, com o olhar do próprio dono. Então, normalmente é o dono da propriedade, do alambique, que acompanha. Que não é industrializada por uma grande empresa e tal, isso. Exatamente. É o que a gente gosta, é o que a gente prefere, o que a gente indica. E aí sim que a gente considera a cachaça de verdade no nosso ponto de vista. Tá? Bom, Leandro, tem vários tipos de cachaça, né? Quantos tipos existem de cachaça? Olha, vamos colocar assim, pela legislação, você tem algumas variações. Você tem a prata, por exemplo, essa daqui é uma cachaça prata, tá? Ela tem que ser branca, né? Ela tem que ser transparente, na verdade. É branca ou prata, a gente faz essa denominação. Então, é uma cachaça que pode ter passado por madeira, mas uma madeira mais neutra, né? Essa daqui ficou 2 anos em madeira de amendoim do campo. E ela então pode ser chamada de branca. E aí a gente tem também as cachaças ouro, que ela pode ter sido envelhecida em diversos tipos de madeira de vários tamanhos, que é uma cachaça Camburana, Carvalho, Camburana, independente do tamanho do tonel, você tem a ouro, o pessoal invasa.
Você tem também as envelhecidas, que as envelhecidas você tem que ter no mínimo 1 ano de envelhecimento, e pode estar constado lá dentro envelhecida, e tem que ser em barris de até 700 litros de Tá. capacidade. E depois das envelhecidas, a gente tem a reserva especial, que a reserva especial ela tem que ser envelhecida de preferência barris de primeiro uso. Ela, na verdade, não tem uma denominação específica, porque você tem que colocar ela para análise laboratorial, alguém dá um laudo para você para ser reserva especial. E na verdade ela é mais complexa, ela tem mais aroma, mais sabor, então normalmente para reserva se usa em barris de primeiro uso. Que madeira? Madeira de qualquer madeira pode ser reserva, né? Mas o ideal é que seja madeira de primeiro uso, como essa daqui que é a reserva, porque você, imagina, você coloca a cachaça numa madeira de primeiro uso, não passou nada nela. Então, aqueles aromas e gostos primários, ele vai estar ali nesse barril, nessa madeira. Ele vai lá e extrai tudo isso daí, né? Então, você cria uma cachaça altamente complexa. Normalmente, são cachaças envelhecidas de 2 a 3 anos para cima. São cachaças reservas, edições mais limitadas. Por exemplo, essa só tem 1000 garrafas por ano que é fabricada. Uau! Todas numeradas. Puxa vida! Exatamente. Legal isso aí. Mas agora toda cachaça precisa ser envelhecida, que nós falamos da prata, a prata passou por madeira. Por madeira. A ouro passou por madeira. E imagina, a reserva passou por 2 anos, 3 anos. 3 anos. Mas toda cachaça deve ser envelhecida ou não? Não. 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 Aqui, ó, essa prata, por exemplo, como ela passou por madeira neutra, então não tem problema. Né? Ela tá transparente ainda, você pode chamar ela de branca. Tá. Agora, não precisa passar por nada, você pode deixar lá no inox, que tá tranquilo, você pode apreciar que cachaça pura é uma delícia também. Lógico. Né? Lógico. Meu Deus, o pessoal gosta mais da envelhecida. Eu gosto de todas. Gosto de Mas todas. a envelhecida tem tem um aroma. Um aroma é diferente, né? Quem curte vinho acaba gostando mais desse tipo de cachaça. Agora, quanto tempo? Você falou do envelhecimento das 3, mas são tempos diferentes. São tempos diferentes. Tá. O mínimo? O mínimo não tem. O mínimo que você pode não envelhecer, né? No caso das cachaças envelhecidas, para ser envelhecidas, você tem que ter um mínimo de 1 ano. Tá. Para se chamar envelhecida. A ouro é diferente. A ouro não tem dependência de tempo, nem tamanho de barril. Mas as envelhecidas, por no mínimo 1 ano, você precisa envelhecer aí. Bom, nós falamos aqui de amburana, falamos de amendoim, falamos de carvalho não? Falamos não, né? Carvalho também. Quais são as madeiras todas que a gente usa? Olha, são aproximadamente 40 madeiras aí pelo Brasil. Eu não sabia disso não. 40, quase 40 madeiras, tem várias em estudo ainda. E um ponto muito legal é que é o seguinte, a cachaça é o único destilado no mundo, que pode ser envelhecido nessa quantidade de madeiras. Todos os outros destilados do mundo, a grande maioria usa os carvalhos. Carvalho francês ou carvalho americano? E o europeu, exatamente. E a cachaça não, tem quase 40. Então você tem jequitibá rosa, jequitibá branco, amendoim, você tem amburana, você tem castanheira. Nossa, tem muita madeira. E outra coisa mais legal ainda, você pode fazer blends, mistura entre essas cachaças envelhecidas em madeiras distintas. O que faz aumentar a complexidade sensorial ainda mais do destilado. Olha, eu não sabia não, você pode fazer um blend. Pode fazer um blend. Tem os whiskies que são blends. Os whiskies são todos blends. A não ser o single malt. O single malt. Exatamente. Mas aí entre a cachaça você tem a mistura entre madeiras. Então, por exemplo, essa reserva, são 4 madeiras. Carvalho francês, carvalho americano, jequitibá rosa e amburana. Cada um na sua devida proporção, para que você tenha uma complexidade. Então, quem faz isso normalmente é o master blender, né? É o cara responsável por fazer. Nesse caso fui eu e o João, que é meu sócio, que a gente fez essa daqui. Então, a gente faz com muito carinho, demora 1 mês para a gente fazer, a gente analisa com muita calma, apreciando ali até chegar no blend definitivo. Bom, então vamos agora você já explicou como se destila, Isso. você já explicou tudo, como você pode ter em casa, fazer em casa a sua própria cachaça, etc. E como é que a gente deve degustar? Degustar, muito fácil. Aqui tem uma.
Então, E você bota ouro coloidal dentro, né? Isso, tem ouro. Essas duas cachaças que a gente tem aqui são as únicas cachaças com flocos de ouro do mundo. É ouro de verdade. É, ouro de verdade. Aqui, ó. Tem muita bebida com ouro. Mas, ó, agora deu para ver, ó. Esse ouro coloidal faz bem para a saúde à beça. Inclusive para virose, resfriado, essas coisas, gripe. Toma ouro coloidal que é bom à beça. Exatamente. Existem vários estudos que você ingerir ouro traz benefício. Então, para se degustar, é basicamente como todo outro destilado, ou vinho também. Então, primeiro você vê o visual para ver se não tem... Perfeito, acabamos de ver. Tem o ouro. Vai pro nariz. Nariz, né? Você vai sentir os aromas, vai... Só que é bem mais alcoólico que vinho, né? O nariz tem que ser um pouquinho... Essa daqui tá 40. Então, diferente do vinho que você coloca na taça, o nariz na taça, essa tem que ser um pouquinho distante por causa da graduação alcoólica que é maior. Então, você sente, depois você ingere, né? Você vai pro gustativo. E por último é o retrogosto. O que é o retrogosto? Aroma mais sabor. É o que volta aqui, né? Que você dá aquela respirada e ele volta e você tem outros aromas ali que você vai sentindo. Né? Belíssima cachaça, hein? Belíssima, né? Rapaz. É uma cachaça muito redonda, 2 anos em amendoim do campo. Putz, então muito fácil de apreciar. E, enfim, é uma obra-prima. Sem dúvida. Agora, Leandro, uma coisa que as pessoas não sabem. A gente pode harmonizar a cachaça com vários pratos. Quem mexe com gastronomia sabe disso, mas nem todo mundo sabe. Exemplo. Por exemplo, você pode harmonizar uma cachaça, essa daqui, essa reserva, com um chocolate. Para quem gosta de chocolate, como que você harmoniza? Você pega uma taça que nem a gente está aqui, você toma um gole da cachaça, dá uma mordida no chocolate, aprecia ela na boca, depois dá outro gole de cachaça, então você começa a fazer essa harmonização. Você pode harmonizar, por exemplo, uma cachaça branca com um torresminho. Quem que não gosta de um torresmo? Uma delícia, né? Então você pode combinar uma cachaça branca com torresmo. Eu costumo falar, por causa da diversidade de madeira que a gente tem na cachaça, ela é a bebida que vai com tudo, né? Às vezes você tem alguma coisa no vinho que ele não consegue harmonizar ali. O próprio chocolate, a não ser o Banyuls ou o vinho do Porto, o chocolate é um terror para se harmonizar, né? Exatamente. Mas cachaça, pela diversidade de madeira, você tem aí, até com salada a gente harmoniza a cachaça. Você pega uma cachaça com 38% de graduação alcoólica, branca, você está comendo uma saladinha ali de folhas e tudo mais, você vai perceber que harmoniza, né? Porque a cachaça é muito mais leve, com aquela saladinha ali, aquela entrada, então é espetáculo. E hoje não é só a queridinha do Brasil não, como eu falei no início da nossa pauta, hoje o mundo inteiro está valorizando de forma absolutamente impecável esse nosso destilado, que é só nosso. Quero agradecer muito a você mais uma vez pela sua presença aqui. Eu pensei que você não vinha aqui há 2 anos, olha que coisa impressionante, você disse que são meses, né? Mas, então, o Leandro Dias é cofundador da Escola da Cachaça, e eu quero só lembrar uma coisa, eu estou aqui, agora são 10 para as 2 da tarde, nós estamos mostrando como se faz uma bebida alcoólica. Eu quero só lembrar, se você tiver com alguém menor de 18 anos do lado, vai lá, você tem menos de 18 anos, da cadeia. Eu vou explicar, é crime bebida para menores de 18 anos. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Ai, que coisa linda. Show de bola. Obrigado, Show de bola essa cachaça aqui. É sua. Obrigado, querido. Obrigado.